fazer a leitura da palavra, nós iniciarmos. No livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 até o 16. O subtítulo diz assim: Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Ele disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele era homem bravo, e a sua mão será contra todos. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roim. Eis que está entre Cádiz e Bered. E agora deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, esta é a sua palavra, Senhor. Nós a temos lido, embora não compreendemos, não entendemos nada, Senhor. E ainda eu te peço que tudo que eu sei, tudo que eu entendo dessa palavra, desapareça agora, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo venha falar com os teus filhos, a fim de que eles possam se alimentar da sua palavra, de ti, da palavra que procede da tua boca, Senhor. Para que tenham vida e vida em abundância, Senhor. Para que andem na tua luz, no caminho que o Senhor tem colocado diante deles. Agora, Senhor, que o homem desapareça e o Senhor cresça, para que a tua obra, a perfeição do teu nome seja vista diante de todos, e todos possam dizer, no dia de hoje, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Então, amém. Deus faz uma promessa para Abrão desde quando ele sai da sua parentela, mas isso levou muito tempo. E Sarai, ela provavelmente acompanhava e via o quanto ele servia de chacota, quando ele era humilhado, porque ele era um homem rico. Ele era um homem muito rico, muito abençoado.
mas não tinha herdeiro. Então, se nos dias de hoje, quando um homem não tem filho, né, ou um herdeiro, herdeira, que seja, se ele não tem descendência. Não vai deixar descendência. Nos dias de hoje, já é um problema, né? Imagina lá naquele tempo, no início da humanidade. Então, isso era terrível, o que Abraão passava. Então, a Sara, ela não era, como eu já vi pregadores, colocando a Sara como uma mulher vulgar, uma qualquer, não. Ela estava em desespero por ver o seu marido ser humilhado. E dizia que Deus ia dar filho, que Deus tinha lhe feito uma promessa, mas nunca acontecia. Tanto que o próprio Abraão, numa oração, disse: Senhor, por acaso o meu servo Eliezer vai ser herdeiro das minhas coisas? E Deus disse: conta o pó da terra. Eu não posso, então. Essa é a tua descendência. Está aí? Conta as areias do mar. Eu não posso. Amém? Então, aí que está. Deus fizera ali uma promessa, mas não acontecia nunca. Isso é um teste, não um teste, mas uma situação de paciência. Por quê? Porque isto é uma das virtudes do Espírito de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe essa virtude. É um aperfeiçoamento, a primeira base, porque eles colocam como uma pirâmide, tá? Que vai subindo e sendo sustentado e vai subindo. Então, a maior parte, a base dessa pirâmide seria a fé. Abraão é a fé. Abraão representa essa fé, mas agora ele está numa situação de paciência, porque ele já está aqui com 86 anos. Olha, se olhar lá atrás, quantos anos ele deixou a sua terra? E já habitava em Canaã. E Abraão, então, a Sara, vendo tudo aquilo, ela quis ajudar que a obra de Deus se concretizasse, que nem o seu marido fosse envergonhado e nem o Deus que ele servia, porque ninguém conhecia, era o Deus desconhecido. Ninguém conhecia esse Deus. Só ela e Abrão. E então, o que ela fez? Eu vou ajudar a obra, vou fazer algo. É exatamente o que estamos fazendo nos dias de hoje. Os pregadores, os cristãos, as pessoas vêm para mim e dizem: você tem que dizer que a mulher tem que se vestir assim, que o homem tem que fazer assim, que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu não tenho que dizer nada. Se eu fizer isso, eu estou no lugar do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos foi dado para convencer o homem do pecado, nos guiar em toda a verdade. Então, amém, não pode entrar no lugar do Espírito Santo, mas Deus permite, porque é uma vontade permissiva. Então, Sarai, ela quis ajudar a obra. Ela quis ajudar. E quando ela pega a sua serva egípcia, Agar, e dá para Abraão, coloca nos seus aposentos, então ela fica grávida. E era isso mesmo que ela queria, para que seu marido não fosse mais envergonhado. Ela sabia que o problema era ela. Então ela tomou uma atitude. Ela sabia que o problema era ela. Então ela tomou uma atitude, porque Abraão tinha confiança, tinha fé perfeita, mas ela estava cansada de ver ele ser humilhado. Então ela amava ele, isso tudo foi por amor. Ela amava ele. E não queria mais ver ele passando vergonha, sendo chacota. Então ela dá a sua serva egípcia e ela fica grávida. Só que quando ela fica grávida, aí começa o problema da Sarai. Porque quando ela ficou grávida, provavelmente, como é que se trata uma mulher grávida? Numa casa, né? Com toda a atenção, correto? Então ela começou a fazer da sua senhora a sua serva. Entendeu? É exatamente o que está acontecendo hoje. A igreja, vejam bem, a igreja é Agar, a igreja nos dias de hoje. A igreja não subirá no arrebatamento. Outro dia eu falando com a irmã Marilene, Deus me deu essa visão, me deu um desespero. Eu sei disso, mas quando Deus me mostrou exatamente o que é o pré-arrebatamento, eu prefiro que ele me leve antes. Irmão,
Então, a igreja é Agar. Ela está gerando Ismael. Templos bonitos, igrejas que fazem a coisa boa. Faz a coisa boa, tira as pessoas do vício. Tira as pessoas da criminalidade. Tira as pessoas da marginalidade. Tira as pessoas da violência. Tira as pessoas daquela vida terrível, desenfreada, de libertinagem, e bota um homem de família, uma mãe de família, e os coloca nessa caminhada, tudo perfeito. Mas ainda não é o que Deus queria. Porque a promessa, ele diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E essa promessa é o Espírito Santo. Por isso que os discípulos não se importavam em estabelecer igrejas e grupos nos lugares onde eles iam. Não se importavam em coordenar as pessoas. Vou controlar o fulano aqui, o Beltrano aqui. Não, tu tem que ficar aqui. Não! Eles falavam a palavra e continuavam a caminhada. Eles continuavam, até porque eles tinham id, e o id continua até os dias de hoje. Tem que ir. E hoje as gravações estão indo nas pessoas. Amém? Graças a Deus. Mas, isso é outro assunto. Agora, então, a igreja, ela não sobe no arrebatamento. A igreja fica aqui, vai ser atacada pelo dragão. A igreja, ela não tem arrebatamento para ela. Sabe por que não tem arrebatamento? Porque ela não recebeu a promessa original. E a promessa original é a palavra, o Espírito Santo em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Então, quando você o tem, você está na glória, você já entrou. Por isso que João dizia assim, ó, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino do céu. O que é isso, João? Tá doido? Como assim é chegado o reino do céu? Como assim é chegado o reino do céu? Eu vou mostrar para vocês a visão do reino do céu que eles tinham lá naquela época. Quando eu falo sobre João Batista, agora, Giovanni até me mandou um videozinho lá. Que coisa maravilhosa aquilo ali. Como eu amei ver aquele homem, sabe? Aquela pele suja do deserto, do sol queimado, aqueles cabelos, umas pontas para cá, outras para lá, a barba também, os dentes meio escurecidos, a cara suja, assim, queimada e suja da terra, não tinha, né? Estava numa cadeia, inclusive. Logo para ser morto já. Aleluia. E eu me alegrei de ver aquilo ali, porque é assim que eu imagino João. Só que vocês têm que ver um detalhe. O João que pregava o Messias que viria, ele teve uma vida boa. O João teve uma vida boa, até chegar ao tempo que ele pôde sair de casa. Mas ele teve uma vida boa. Então João cortou cabelo, João fez barba, né? João se vestiu bem, até um tempo, depois ele se foi para o deserto. Mas antes ele era filho de Zacarias. E Isabel, o único filho dela, uma mulher velha, imagina, cuidava aquele filho como se fosse um príncipe, né? Mas de repente ele se foi para o deserto. E aí virou isso. Um eremita, barba mal feita, cabelo um ponta para lá, outra ponta para cá, a cara suja, os dentes meio escurecidos. Eu amei ver aquilo ali, pele suja, pele escura do sol do deserto. Oh, glória a Deus. Agora, ele pregava o reino. E quando aparece o reino, ele diz, eis aí ele. O que eles viram? O pobre coitado do filho da Maria e do José, que a vida inteira carregou madeira, que a vida inteira machucou as mãos, carpintaria, não tem a ferramenta que tem hoje, né? A vida inteira passou trabalho ajudando a sustentar seus irmãozinhos. Então Jesus era muito pior do que João. João era da elite, vamos colocar assim, João era da elite. João era do sacerdócio, da linhagem de Arão. Então João era da elite. Depois que ele se foi para o deserto e virou isso. E Jesus, que era lá de Nazaré, que um dos discípulos diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Imagina que lugar terrível, era lá que Jesus morava. Então, quando João diz, eis aí ele, para aí, João. Para aí, esse aí. Esse aí. Jesus era tão sofrido, mas tão sofrido, tão raquítico, tão feio, queimado. Eu imagino pele escura. Não porque eu sou negro, estou dizendo isso, mas por causa do sol. Eles são mais queimados que eu. E mão grossa de carregar madeira, trabalhar com madeira, os ombros machucados.
Tanto que eles olharam para ele e disseram assim, tu não tem nem 60 anos, está dizendo que conhece nosso pai Abraão. Ele tinha só 30 anos. Ele tinha só 30 anos. E eles olharam para ele e disseram que ele não tinha nem 60. Deram o dobro, praticamente, da idade para ele. Então, Jesus era muito pior do que João. Mas faz um Jesus nórdico, de olho verde, bonito, como a Record agora. Não estou criticando. Mas, por favor, é falta de entendimento, né? Colocaram Jesus lá com a barbinha feita, cabelinho bem cortadinho, bonitinho. Qual é o barbeiro que tinha naquela época? Se até aqui no Brasil, no século XVI, aí 1500, foi descoberto, 16, 17, o barbeiro era uma profissão como um médico. Ele fazia barba, cortava cabelo e arrancava dentes. Então ele também era ele chamava barbeiro cirurgião, curava, ajudava as pessoas na medicina. Então o barbeiro era muito especial agora no século XVI. Imagina lá então no século I. Se tinha algum barbeiro. Mas não estou criticando, só estou mostrando para vocês como era difícil olhar o reino de Deus ali naquele franzino homem. Que Isaías disse, não tem aparência nem formosura, não tinha nada nele que nos atraísse. Exatamente ali estava o reino. Então os discípulos entenderam isso. Os discípulos não formaram igreja. Nenhum discípulo formou igreja. Paulo disse assim a Timóteo, deu orientação a Timóteo, Tito, Tiago, eu acho que foi esses. Ele deu orientações, estabelece trabalhadores. Ele diz, estabelece presbítero é pastor, então é para botar pastor, fazer igreja. Não! Presbítero é trabalhador. Paulo disse, eu sou um presbítero. Presbítero significa trabalhador da obra do Senhor. Estabelece presbítero para ele continuar. Paulo começou, então, a fazer a coisa aumentar, porque os discípulos só iam no Espírito Santo. O Espírito Santo recebeu Jesus, amém, o Espírito Santo desce sobre ele. Vai ser batizado, amém, agora você tem direito ao Espírito Santo, desce sobre ele. E partiam dali. Mas hoje, a igreja que se formou, que foi enganada a partir do ano 325, a igreja de Éfeso ainda. A primeira era. Agora, para você entender, eu vou fazer um desenho e vou trazer para cá. Amém? São 7 eras da igreja. E nessas 7 eras, cada era representa um anjo. E cada era tem um ponto de claridade e de escuridão. Então, a idade das trevas que o mundo fala. O mundo, os historiadores contam a idade das trevas. As pessoas não sabiam nada sobre Deus. Só sabiam o que o Santo Padre, né, o Monsenhor, o Arcebispo, o Dom, falavam. E então, a idade das trevas. Mas a idade de Éfeso, a primeira igreja, ela se perverteu no ano 325, quando Constantino organizou a coisa. Agora, é bom, já ouvi isso. Irmão, você tem que organizar, é bom ser organizado. Irmão, pelo amor de Deus. Você não entende Deus? Você não entende Deus? Que a terra é como uma poeirinha embaixo dos seus pés? Você não sabe que tudo que ele fez, ele não precisou botar a mão, ele ordenou. Ordenou com sua palavra, disse haja, haja, e as coisas foram se ajeitando. E a terra bateu no outro planeta e formou o Pangeia, um grupo de terra. E aí veio água caindo nos meteoros, encheram a terra, porque ela estava em fogo, a terra era sem forma e vazia, diz a Bíblia. E formou-se esse globo cheio de resíduo de pedra na volta. E aí começou a girar cada vez mais rápido. Nós estamos girando a mais de 1000 km por hora a Terra gira em torno de si. Começou a girar e essas sobras, tipo, vocês já viram os anéis de Saturno? Aquilo são rochas, são pedras. Nós giramos tão rápido que aquilo começou a bater um no outro e foram formando um satélite chamado Lua. E aí, conforme a Terra gira, essa Lua gira junto com a Terra. Você está entendendo? Por quê? Porque ele assim ordenou. Haja. Ele só disse, haja separação entre o dia e a noite. E a Terra começou a girar em torno do Sol. Mas haja luminares. A Lua se posicionou, então a Terra está aqui, a Lua aqui e o Sol aqui. Mas desse lado tem Sol, Austrália. Desse lado não tem Sol, somos nós.
O que acontece? Mas o sol bate na lua, que reflete na terra. Por quê? Porque ele assim ordenou. Então esse Deus não é o Deus da religião. A igreja fica aqui, por isso que ela não tem o Espírito Santo. Ela fica aqui, mas ela fala em língua, profecia. Ela cura. Tem revelação, tem visão, sim, são dons, são dados, tem arrependimento, o batuqueiro tem, o feiticeiro tem. Está vendo? Todos eles têm, o bruxo tem. É dado por Deus no nascimento, Deus dá para ele. E terminou, irmão. Deus dá e encerrou. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Aleluia, irmão. Eu nem sabia o que falar aqui, mas Deus está me trazendo, me mostrando. Veja bem. Aleluia. Para que a palavra chegue da forma que Deus quer, irmão. Vocês viram aqui. Agar fez a coisa certa. A Sarai fez a coisa certa. Não queria que seu marido fosse humilhado mais. E Deus permitiu, tanto que o nome de Ismael foi dado pelo anjo do Senhor. Foi Deus que deu esse nome para ele. E prometeu que ele seria abençoado, e ele seria guerreiro. As nações iam odiar ele, mas ele seria vencedor. E ele lutaria contra elas todas. E o que acontece com o povo muçulmano? Não é isso que acontece até os dias de hoje? Onde é que eu vi uma reportagem, Land Rover, carros importados, Maserati, outros carros, apodrecendo no deserto, porque eles cansam daqueles carros peludos. É muito dinheiro, é muito ouro, muita riqueza. Tanto que eles avançaram no mar, fizeram aquela ilha das Palmeiras que aparece da Lua. Dá para ver. A estação espacial lá do espaço vê aquela construção. Agora você calcula a quantidade, porque aquilo é mais ou menos como pegar uma linha daqui até Guaíba, assim, ó, e encher de terra no meio do mar, e em curva ainda, na forma de uma palmeira. Eles fizeram, porque eles têm. Deus prometeu que abençoaria e ele abençoou. Mas isso é garantia de salvação, de rapto, de arrebatamento? Não. Deus tem o seu Ismael, não tem? Mas ele também tem o filho da promessa, o seu Israel. Tá vendo? Que vinha de Isaac. Tinha que vir de Isaac. Tinha o Ismael, mas tinha o Isaac, que era o filho da promessa. Tá entendendo? Então tem a vontade permissiva de Deus, mas tem a perfeita vontade de Deus. Então tem muitos pregadores, mas Deus tem um servo, que esse servo tem que ser homem de uma só mulher. Irmão, me desculpa estar falando isso aí, não me leve a mal, as pessoas vão ouvir aqui nessa gravação também. Não é isso. Olhe só para que venha essa palavra, esse Deus é tão perfeito no que faz, que as pessoas pensam que é de qualquer jeito. Não é assim, irmão. Não. Se Deus não quer que eu venha até aqui, Ele não deixa eu chegar. Se Deus não quer que eu vá à cachoeira, Ele não deixa eu chegar. Se Deus não quer que eu venha a Porto Alegre ali, aqui na Zona Sul, lá, às vezes eu quero ir lá, Ele não deixa eu chegar. Você está entendendo? Não, para aí, ó. Você tem que entender a perfeita vontade de Deus. Então, quando você começa a entender a perfeita vontade de Deus, você vê o tamanho de Deus. Aí você vê o tamanho desse Deus. Aí você vê que Deus tem uma linha para trazer a sua palavra e resgatar num aperfeiçoamento os seus filhos. Aí você torna filho, porque você recebe o enviado dele. Quem recebe o meu enviado, a mim me recebe. Então, quando você recebe o enviado dele, agora você está recebendo ele. E quando você recebe ele, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Que poder é esse, irmão? O Espírito Santo, não em dom, não em línguas, não em profecias, mas a sua vida. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Está vendo? Então, o sistema hoje é Agar, é igreja. Então, nessas 7 eras que Paulo descreveu ali, que João depois descreve também lá na ilha de Patmos, essas 7 igrejas da Ásia, elas vêm numa sequência na Terra. Vem andando, ó. Viu? Minha mão começou aqui e terminou aqui, né? Por quê? Porque elas vêm andando conforme o sol. Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. É a nossa última, é a nossa. Aqui, nós somos a Laodiceia. O que nós somos? A igreja
chamamos a igreja do Senhor, a igreja protestante. Não somos lá do sistema romano, somos protestantes. Não cremos como eles creram, agora nós cremos diferente, eles estão tudo errado, nós estamos certos. Não, estamos tudo errado também, porque nós também estamos no mesmo modelo de Constantino. Porque quando você se autodenominar, você coloca um nome aqui na igreja do Paulinho, na igreja do Alberto, na igreja do Robson, na igreja do Neymar. Vocês estão entendendo? O único nome que tem que ser lembrado na reunião é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre em nome dele. Está vendo? Mas tiraram o nome dele para fora. Então, a igreja está fazendo o trabalho de Agar. Vai trazer um filho. Vai trazer boas pessoas. Promessas estão acontecendo no meio deles. Milagres e curas e tudo mais. E profecias e revelações. E a revelação daqui, revelação dali, recado daqui, recado dali. E meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi que ele prometeu para Agar, a mesma coisa. O anjo do Senhor veio falar com Agar. Mas qual é a diferença de Agar para a igreja de hoje? Qual é a diferença? O que o anjo disse para Agar? Porque quando o anjo mostra, eles não querem isso. Que o anjo mostrou para Agar. Eu vou ler aqui. Aleluia. 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 Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, está vendo? Está vendo? É tudo perfeito. A mão, o braço do Senhor está ali. Deus valoriza tanto a mulher. Esse dia eu estava contando, não sei em que lugar, eu falo tanto lugar. Irmão, a mulher é tão especial, mas tão especial para Deus, que Ele coloca a salvação nela. Ele coloca o modelo de salvação, de concepção, o modelo de amor nela. O homem tem que fazer muita coisa, mas a mulher salvar-se-á dando luz a filhos, sendo sujeita a seu marido, lavando os pés dos santos, vivendo na comunhão. É bem simples a mulher. Bem simples, está vendo? Mas veja o espírito demoníaco que vem direto do abismo na sexta trombeta, 200 milhões de demônios saíram de lá, e eles estão na terra, e eles estão pensando, estão pregando que ainda vai ser lá na frente. Não! Isso já aconteceu no século XVI. 17, 16, 17. Então, pegam as mulheres, você é pastora, você é missionária, você é diaconisa, você é isso, você é aquilo outro. Aí, agora, vocês são espertos. Vocês são inteligentes. Vocês são bem inteligentes, né? Tá, Jesus disse que era para olhar os frutos. Olha a casa dessas mulheres. Olha a casa dessas mulheres. Olha a casa delas. Olha a casa delas. Olha a casa delas para vocês verem. Se o que elas estão fazendo está na perfeita vontade de Deus. O diabo toma conta lá. Tem um hino que a mulher diz assim: o inimigo covardemente atingiu um dos meus enquanto eu ouvi esse hino, enquanto eu cantava, pregava, trabalhava, sei lá. É uma mulher que canta. O inimigo covardemente atacou um dos meus, como se tivesse atacado a casa dela. Irmã, você está fora da sua posição. Você não é pregadora, você não tem que levar a palavra. Ele não disse para Maria Madalena, nem para Marta, nem para ninguém, para as mulheres. Ele mandou aos seus discípulos, depois que eles estivessem revestidos de poder, aí eles podiam ir para pregar o evangelho. Está vendo? Mas não, você entrou na igreja, recebeu um dom de Deus, pronto, você já está pronto, vai embora. Você sabe falar, vai. Você canta, vai, e assim por diante. Está vendo? Tudo Agar. E Deus abençoa. Deus é misericordioso. Ele abençoa. Está vendo? Porém, para a sua própria condenação. Porque não discernem o corpo do Senhor. Não estão vendo. Não estão vendo a obra de Deus perfeita diante deles. Por quê? Porque a obra de Deus é um maltrapilho. A obra de Deus, o reino do céu, é um homem que se deita no barco dos pescadores para dormir. Imagina o cheiro da roupa dele. Sabe quem é que deu perfume para Jesus? Sabe quem é que deu perfume para Jesus?
Quem, irmão? Uma prostituta. Do fruto da sua prostituição. Ela que derramou um perfume na cabeça de Jesus, que era para o sacerdote, para o rei Herodes fazer aquilo. Está vendo? Por quê? Porque eles não puderam ver o reino. Eles não puderam ver o reino ali diante deles. Porque quando você tenta ver a palavra de Deus, a obra de Deus na sua maneira natural, você vai se perder. Mas quando você olha pelo Espírito do Senhor com a mente de Cristo, é necessário ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A palavra em você. O Espírito Santo te guiando por essa palavra. Então, quanto mais você recebe dessa palavra, você não vai decorar ela, mas você vai crescer. Vai crescer. Vai crescer e coisas que você fazia antes, você não faz mais. Naturalmente. Ninguém te obriga, ninguém te cobra. Não, é natural, eu não quero. Eu não quero. Eu estou bem assim. Está vendo? Por quê? Porque está ouvindo a palavra original. Quando ouve a palavra, então é Isaac. Amém. Glória a Deus. Então, e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele. Eles vivem em guerra. É gente que vive guerreando. Depois na frente que vocês vão ver mais ainda. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Olha só, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Significa que eles estarão unidos. E eles estão unidos todos lá naquela região da Palestina, do Oriente Médio. Então todos estão lá. E estão diante de Israel. Israel é Isaac. Israel é Isaac e Ismael. Ismael preenche todo lugar. E Isaac só um pedacinho. Mas é a promessa. Deus não precisa de gente grande para aparecer o seu nome grandioso. Pelo contrário, ele quer gente pequena, humilhada, para que ele apareça, para que apareça o seu nome, para que o seu nome seja glorificado. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roim. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar e Ismael. Agora, Agar está no deserto, falando com o anjo, sozinha. E Deus deu um nome para ela. Seu filho é Ismael. E falou tudo o que seria. Agora, Abrão coloca o nome dele, Ismael. Como é que Abrão sabia que tinha que ser esse o nome? Tá vendo? Amém. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Já era um homem bem quase secular, quase um século ele já tinha de vida. Então, certamente as esperanças dele e da Sarai de ter um filho já estava numa linha bem fininha. Amém? Mas é isso que a palavra de Deus nos tem dado hoje, que quando Deus trabalha, é muito diferente da forma que o homem trabalha. Quando Deus manda o Espírito Santo, você está entrando no reino do céu. Você está entrando pela palavra. Hoje ainda falava com alguém sobre o trono branco, aquele grande trono branco. Você já viu aquela música? Procure na internet que é bonitinha. Quem fez essa música foi o George Harrison, dos Beatles. E ele, na época, estava naquela iluminação, aquela coisa transcendental. E ele fez Sweet Lord. E quem cantou muito perfeitamente, não esqueci o nome dele agora, é um negrão. E ele canta perfeitamente, tem Paul McCartney, tem outros cantando, o Ringo está junto ali, e outros cantores, Eric Clapton, filho do George Harrison, e todos eles cantando, e tem um outro lá também, muito famoso, que faz um solo bonito, mas não importa. E todos eles cantando, e aquelas pessoas tudo cantando, dizendo assim: Senhor, eu quero estar contigo, Senhor. Certamente eu quero estar contigo, Senhor. Mas, Senhor, parece que está demorando tanto, Senhor, eu estar contigo. Mas certamente eu quero estar contigo, Senhor. Ele morreu agora há pouco tempo. Agora
Ele está se encontrando lá e Jesus diz assim: estou aqui, estou aqui. Você fez aquelas multidões cantar, me chamando de Senhor, estou aqui. Está vendo? Não, irmão, mas era um mundano, não era da igreja, não pertencia a nenhum grupo religioso. Não, não pode, irmão, que isso? Não, ele vai ter que ir para o purgatório, uma igreja diz. A outra diz, não, ele vai ter que ir para um limbo. Não, aí ele vai ter que ir para vai morrer, vai ficar lá dormindo, lá no Senhor. E aí lá na frente, irmão, quando houver a ressurreição e aquela coisa toda, aí ele vai chegar lá e vai ser julgado por Deus. Veja só. Não conhecem Deus. Não conhecem esse Deus. Irmão, tudo que diz a palavra, nos colocando nessa maneira, o tempo de ressurreição, o arrebatamento, consumação do século, isso é para quem está aqui. Mas para quem parte, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, ou seja, morreu, pum, está lá diante dele, já passou o arrebatamento, já passou a ressurreição de mortos, já aconteceu tudo, ele está lá agora diante do Todo-Poderoso. Está vendo? Por quê? Porque estão fazendo de Deus esse Deus cronológico. Um Deus que não, irmão, isso aí, eu tenho um irmão, meu Deus, coitado. Irmão, eu acho que nós já estamos no milênio, irmão, porque o milênio já aconteceu, o arrebatamento já se deu, já estou arrebatado. Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas tudo bem, não entende nada. Você já está no reino de Deus. Por Cristo Jesus. Cristo em nós, esperança da glória. Então você já está no reino dele. Quando Jesus chegou lá em João já disse, está aí, é chegado o reino do céu, é chegado o reino do céu, e olhou, eis aí ele. Está vendo? Mas não era aquilo lindo que ele estava esperando. Isaías, quase 1000 anos antes disso, não tinha nada nele que nos atraísse. Nada, 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 nada. Aleluia! Oh Deus poderoso! Aleluia! Então veja só, irmão. Amém? Essa igreja vai ficar aqui. E sabe o que ela vai ter de brinde? Vai se encontrar com um homem bonzinho, muito inteligente, que vai resolver o problema do mundo. Vai terminar com as guerras, com as disputas. Vai pegar o ouro que está lá, guardado no Vaticano e nos maiores bancos do mundo, como Chase, Banco Chase, Citibank, esses bancos poderosos, Banco de Roma, os bancos da Itália, da Espanha, que só vivem disso, porque eles não produzem quase nada, só vivem de turismo e de dinheiro. Bancos da Suíça. Suíça vende chocolate, mas eles nem produzem chocolate, não tem cacau lá, é muito frio. Mas vivem disso. Por quê? Porque é o dinheiro que eles pegaram das nações e Roma jogou para lá e para cá para esconder. Mas quando chegar esse homem bonzinho que tem condição de resolver o problema do mundo, todo esse dinheiro vai aparecer. Eles pegavam as freiras, os moços de família rica. Você procura na internet também, é bom você saber essas coisas, irmão. As pessoas, os crentes entram na igreja, tudo gritando, gritando, amém, estou salvo. Não, você é salvo por ouvir a palavra e guardá-la. E essa mulher, uma freira americana, já morreu. E ela descreve o que eles fizeram. E ela era rica, de família rica. E aí o pai dela colocou ela num convento que ela queria servir a Deus. Eu não vou nem começar aqui o que ela descreve, as horrendas coisas que eles faziam. E fazem. E entre uma delas, fazem eles assinar, eles pegam os mais novos, tá? Fazem eles assinar documentos de que toda a herança dela vai para a igreja. Aquela pessoa perde até um nome. Vocês acham que a Madre Teresa de Calcutá era esse o nome dela? Não, esse é o nome que eles recebem. São conhecidos por esse nome, porque o nome de batismo desaparece. E aquela pessoa assina e passa toda a herança dela. Mas é um dos mais novos da família, né? Tá, o que significa? Com quem fica a herança de uma família? Não fica o mais novo? Não fica o mais novo? Pois é isso aí. Simples assim. Então, muito enriquecidos. Para quê? Para entregar o dinheiro para esse super-homem. Gilberto Gil já cantou nos anos 60 aquela música de super-homem. Tá? Um super-homem. O mundo espera um super-homem. E aí fizeram
aquele do Superman, o Reeves, aquele, né, que caiu do cavalo e ficou tetraplégico e no fim morreu há pouco tempo. Pois é, então eles esperam um super-homem, um homem poderoso. E Paulo descreve ele em Tessalonicenses que ele vai fazer milagre, ele vai convencer as multidões, ele vai fazer cair chuva, parar chuva, cair fogo, parar fogo. Esse homem é poderoso e ainda é bonzinho e religioso. Aí vai lá o Paulinho pregar esse evangelho. Isso é diabo! Eles vão dizer, não, só um pouquinho aí, meu amigo. O cara deu um cartão para todo mundo em euro. Cada pessoa vai receber 1.000 euros por mês em todos os países do mundo. Tu tá indo contra o cara, o diabo tá aí contigo. E aí começa a perseguição. E essa igreja que conhece essa verdade, mas não se converteu, vai ter que dar o seu pescoço, porque o sacrifício de Jesus, eles não quiseram. O sacrifício de Jesus está sendo aspergido agora. O sacrifício de Jesus, o pastor, ele é um homem que tem o sangue, ele é um dispenseiro do sangue. Sangue é vida, vida de Deus é a palavra. Então você está recebendo a vida de Deus agora. Então você está indo agora para o sacrifício, recebendo agora aquele sangue, e quando você descer a sepultura, ou for transformado vivo, você estará com ele, não diante dele. Por quê? Porque você já foi coberto pelo sangue. Você recebeu aquele sangue. Aqui está sendo distribuído o sangue do Senhor. Hã? Só isso? Tão simples assim. Muito simples. Não dá para receber. Me disseram, onde você fez teologia? Aonde você se formou, capelania? Aonde você é teólogo? Qual foi a grande organização? Você tem uma carteirinha, tem um documento para provar? Ô, irmão, eu já entrei em hospital que guardas e guardas e recepção não me viram, não me enxergaram, e eu estava lá. Quando Deus quer, Ele faz isso, irmão. Está vendo? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Inclusive um irmão amado, fui vê-lo, e agora o Gabriel teve um sonho com ele, e ele quando eu cheguei lá, ele disse, Paulinho, eu estava te esperando, Paulinho, canta aquele hino, Paulinho, um grito de liberdade, eu quero ir embora. Naquela noite ele foi embora. Está vendo? Naquela noite ele deu seu grito de liberdade. Mas quem foi que estava lá? Eu cheguei no hospital, eu vi aquela mulher amarrada, descabelada, e eu fui entrando e eu sabia que a emergência era para cá, mas agora está o outro lado, bem, eles estão se mudando. E aí entrei naquela emergência lá, eu entrei assim, aquela voz, entra aqui, eu entrei, quando eu entrei à esquerda, eu enxerguei ela deitada, amarrada na cama. E eu tinha tido uma madrugada bem de luta mesmo, no mundo espiritual. E eu cheguei, e quando eu cheguei em cima dela, ela não era minha mãe, ela era minha filha. Ela era minha filha e eu me deu vontade de passar a mão no rosto dela assim. Mas aquilo foi tão bom, aquilo foi tão gostoso, aquilo, sabe? Que eu passei a mão no rosto dela assim, como se eu fosse pai, como se fosse uma filha minha. O sentimento, aquela, sei lá, eu não sei explicar. E aí ela acordou, é tu. Aí nós começamos a conversar, e ela me explicou umas coisas que ela tinha visto, exatamente o que eu tinha visto em casa. Mesma coisa. Uma coisa com DAC, assim, uma coisa muito terrível, que alguém está passando agora. E era muito terrível. E a partir dali, 35 dias, eu acho, ela se foi. Tentou me falar alguma coisa. Eu disse, mãe, a senhora é minha mãe. Não há nada que a senhora tenha feito que não tenha sido perdoado. E lhe digo mais, eu lhe levo para o céu. Amém, Jesus. Entende? Paz. Você é Jesus Cristo. Para levar para a glória. Está vendo? Amém? Estou falando isso para vocês verem como é esse Deus, essa palavra. Ela é muito além do nosso entendimento. Tanto que eu estou lendo uma coisa aqui que eu não tinha nem noção do que eu falaria. Amém?
Glória a Deus, mas que Deus abençoe os irmãos, amém, com essa palavra. Continue ouvindo, ouça cada vez mais, amém, porque isso é a palavra de Deus que você está ouvindo. E isso vai mudar você. E aqui, não te preocupa com aqui Deus cuida de tudo. Mas ali, como diz aqui, mais ali. Tá vendo? É ali é a eternidade. Aqui é 80, 100 anos. Lá é toda a eternidade. Amém? Deus abençoe, irmão Robson. Passa aqui pelo encerramento em nome de Jesus.